Você já conseguiu se controlar por algum tempo? Você pagou as dívidas, se controlou, melhorou a situação, daí depois tudo voltou. O que acontece? Não é falta de esforço, na verdade é algo assim mais profundo. E eu vou falar com vocês nesse vídeo sobre isso. Eu sou Lisilda Nascimento, trabalhei por 40 anos no ambiente corporativo, em empresas pequenas, médias e grandes, sempre na área de finanças, ajudando as empresas a administrarem melhor seu patrimônio, atingir o objetivo esperado, que é lucro, né? E hoje eu faço planejamento financeiro para crianças, adultos, famílias, empresas, para que elas consigam ter um relacionamento melhor com o dinheiro. Então vou pedir para você já curtir esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha. Aqui no canal eu sempre vou falar sobre finanças, sobre tudo sobre finanças, do zero ao investimento, né? Esse módulo a gente está falando sobre endividamento. Então eu vou pedir para que vocês já aproveitem e já curte aí para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. Bem, muitas pessoas até tentam realmente mudar, sabe? Faz esforço, se controla, se organiza, mas aí depois de um tempo o que acontece? Volta tudo para o mesmo lugar. Por quê? Não é falta de esforço. A pessoa fica frustrada porque ela volta para o mesmo lugar, às vezes volta para um lugar até pior do que estava. Então gera uma frustração, ela pensa assim, poxa vida, eu não consigo. Mas a verdade não é que você não consegue, não é que você volta para as dívidas. E voltar não é por acaso, é por quê? Porque você volta por mesmo padrão. Então, se você lembrar daquele ciclo, é um padrão de comportamento. Então você vai, tenta, você não consegue e você acaba desistindo, né? Então não é questão de não conseguir, é questão de não mudar o pensamento e o comportamento. Bem, então vamos lá aos motivos que levam as pessoas a voltarem para a mesma situação. Primeiro é o padrão que não mudou, né? Então você muda a situação, mas você não muda o comportamento. Daí o que acontece? Você volta para o mesmo lugar. Imagina, tem pessoas que, olha o que acontece, tem pessoas que me contratam o planejamento financeiro e quando me contratam eu falo, olha, 50% é meu, 50% é sua parte. Eu vou fazer a minha parte, se você não fizer a sua, não vai acontecer. A pessoa, ela compra, ela acha que quando ela adquire um planejamento financeiro, a situação dela já vai mudar só dela adquirir. E não é verdade, óbvio que não, né? Igual pessoas que pagam academia e não frequentam, mas elas têm aquela consciência, eu pago academia, como se ela pagar a academia, ela fosse na academia, fosse melhorar a saúde dela, a mesma coisa no financeiro. Então se você não mudar o seu comportamento, não basta só você fingir que mudou, né? Comprar um planejamento financeiro, contratar um planejamento financeiro, contratar um plano de academia, que as coisas irão melhorar, né? Depende de você mudar seu comportamento e tornar aquilo em ação, senão não vai mudar, né? Outra coisa que acontece no financeiro são as decisões emocionais. As pessoas, tudo elas querem se recompensar e se recompensar gastando. Ninguém se recompensa falando assim, nossa, que legal, eu tô triste, eu acho que eu vou na academia todo dia para tirar esse estresse, para tirar... Não, a pessoa quer ir para compra, quer ir em restaurantes, quer gastar. Então, sempre tem essa decisão emocional no financeiro, que eu percebo. A pessoa aumenta o consumo de restaurantes, de presentes, às vezes compra coisas que nem sabe, tem coisas que desnecessárias. Tem pessoas que compram e não é nem para usar, é pelo fato de comprar. Compra, chega em casa, coloca em qualquer lugar, até esquece que comprou aquela coisa. Eu já atendi cliente que comprou a mesma coisa 2 vezes. E não é uma camisa, comprou um eletrônico, ou seja, compra, esquece que tem, compra de novo. Então, você vê como que a cabeça da pessoa fica, né? Então, assim, você compra se você tá cansado, se você tá estressado, se você tá feliz. Então, isso te leva de volta
as dívidas. Bem, o motivo 3 é o ambiente. Então, assim, o ambiente ele influencia demais. Então, assim, a gente fica se comparando com redes sociais, compara com um vizinho, compara com um amigo, compara com alguém no trabalho, com outros padrões de consumo que não nos pertencem. Então, tudo isso vai te pressionando, te pressionando. Então, quando você decide sair das dívidas, você tem que estar decidido também a sair de alguns ambientes, por enquanto você ainda não trocou a sua consciência, depois aquilo não vai te influenciar mais, porque você já tem o seu padrão, você já tem na sua mentalidade qual é o seu padrão de consumo, o que você pode, o que te faz feliz. Então você não vai sofrer mais, mas neste momento é importante que você mude também o ambiente, né? Eu sempre falo, se você olhar nas redes sociais, tudo você precisa. Nossa, apareceu alguma coisa lá pra você. Nossa, eu preciso. Ai, nossa, que interessante. Eu preciso. Você viveu sem aquilo até aquele dia, mas acaba que você precisa daquilo. Então é importante que você mude essa chave, né? Que você mude o ambiente para que você consiga progredir, né? Então é a mesma coisa de você estar fazendo dieta, daí você abre a sua geladeira, lá tem um doce, um pudim. Vai ficar mais difícil de você se controlar. Então, geralmente as pessoas que começam a fazer dieta, elas tiram isso da sua casa para que elas não sofram, né? É um sofrimento desnecessário. A mesma coisa, se você ficar procurando onde gastar dinheiro, você vai achar muitas coisas, né? Então, você tem que tentar mudar esse ambiente. O outro motivo, é o motivo 4, é a falta de constância. Então, assim, por um tempo só você fazer não resolve, aquilo tem que ser para sempre, né? É aqui que as pessoas falham, muitas pessoas falham. Por quê? Porque elas não querem manter o processo. E assim, olha, quando você sai das dívidas, quando você tem dívida, a gente monta um planejamento para que você saia das dívidas. Quando você sai das dívidas, teoricamente, aquele dinheiro vai sobrar. Então a gente vai destinar aquele dinheiro para alguma coisa que você queira, que você goste, que você precise. Fazer uma reserva de emergência, realizar um sonho, trocar um carro, comprar uma casa. E daí o dinheiro a gente vai destinar para esse objetivo. Então você vai ver que assim, que depois que acabar as dívidas, você não vai se endividar novamente, porque eu acho que na cabeça de uma pessoa que está endividada, ela fica pensando naquele dia que ela se livrar daquelas dívidas para ela poder fazer novas dívidas. E daí aquele processo vai se repetindo. Então, assim, nesse processo de pagar as dívidas é o tempo de mudar a cabeça, a consciência, para saber que mudou aquilo para depois construir um patrimônio, ter uma vida financeiramente mais estável, não viver mais sob pressão, sob estresse, né? Então, esse é o motivo 4, que é a falta de constância. O outro motivo, que é o motivo 5, é não ter um sistema, né? Se você não tem um sistema, tudo vai depender da força de vontade. E a gente não vai ter força de vontade, porque às vezes você vai falhar. Então, é importante. O sistema seria um plano de realização dessa quitação das dívidas. Porque se for da sua cabeça, você não tem vontade de pagar nenhuma dívida. Porque você já está endividado, você está sofrendo, você está abrindo um monte de coisas que você gosta. Então, para você, aquilo é um horror. Então, você não vai querer pagar as dívidas. Então, é importante que você tenha um esquema, um sistema e siga aquilo para você atingir o seu objetivo. Isso vai te ajudar demais, vai te acompanhar. Bem, o que você tem que entender aqui é que você não precisa ficar tentar mais. O que você tem que fazer é mudar o seu padrão. É isso. Simples assim. Se você conseguir mudar o seu padrão, você resolve esse problema das dívidas e todos os outros. Porque a gente não muda nada se a gente não mudar. Então, se você faz tudo igual, você vai ter os resultados serão os mesmos, né? Então, você tem que mudar. Então, você tem que estar ciente disso quando você decide sair da situação que você está. E falando dos filhos, a mesma coisa. Os filhos, eles aprendem o que a gente faz. Então, assim, tudo que você faz reflete no seu filho. Tudo que você faz reflete no seu filho. Então, se você mudar o padrão, seu filho também vai perceber e vai mudar o padrão também. Então, é importante sempre a gente pensar que a gente tem gente que está nos olhando, nos seguindo os nossos passos. Então, se a gente for para um lugar bom, eles também vão. Se a gente não for, eles também vão.
Então, ter sempre isso em mente. Eu vou repetir rapidinho aqui os 5 pontos que eu falei sobre os erros que as pessoas cometem. Primeiro é não mudar o padrão. Se o padrão não muda, o resultado também não vai mudar. O segundo são as decisões emocionais. Então, as decisões financeiras elas devem ser racionais, não emocionais. É tudo eu quero, tudo eu mereço, tudo eu posso. Então, não é assim. O terceiro é o ambiente que você está inserido. Quando você decide mudar um padrão, você tem que mudar o seu ambiente, porque senão vai ficar muito mais difícil para você conseguir atingir seu objetivo se você permanece no mesmo ambiente, você permanece olhando as redes sociais, você permanece no ambiente que todo mundo gasta. Você vai sempre, vai ser mais difícil, dificilmente você vai conseguir. A outra é falta de constância. Não adianta você falar, esse mês eu consigo, mês que vem não, esse mês eu consigo, mês que vem não. Você tem que fazer um plano, que é o último ponto, que eu vou falar que é o quinto, é você não ter um sistema, você não ter um plano para seguir, porque senão você acaba interferindo na constância. Você faz na sua cabeça, quando você quer, né? E não é assim. Então, assim, voltar para as dívidas, quando a pessoa volta para as dívidas, não é falta de capacidade que dela sair, é falta de mudança estrutural. Então, se ela não muda o padrão, ela não vai mudar o resultado. E se ela mudar o padrão, o resultado vem junto. Então, é importante saber isso. E sempre a gente tem que mudar o padrão para a gente conseguir sair das dívidas. Bem, era isso que eu queria falar para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, compartilha, se inscreve no canal. No próximo vídeo eu vou falar para vocês o que fazer depois que você saiu da dívida para não voltar. Então vai estar bem legal também o próximo vídeo. Então, se você quiser saber mais sobre dívidas, como sair das dívidas, né, endividamento, eu tenho um curso sobre planejamento financeiro que eu tenho um módulo que eu falo só de endividamento. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo para você dar uma olhadinha, tá bom? Então, te espero no próximo vídeo.